Gente, bom dia, tudo bem? Eu estou gravando aqui o meu primeiro vídeo para o meu canal. Quero dizer para vocês que esse canal que eu criei não é um canal para criar polêmica, não é um canal para ficar falando mal da igreja, da religião dos outros. Esse canal aqui é um canal simplesmente para pregar a palavra de Deus. A Bíblia, ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que eu tenho que pregar é a palavra. O que eu tenho que falar é do amor de Cristo, tá? Então, eu quero te pedir encarecidamente que você me ajude, você possa se inscrever no canal, porque a minha intenção aqui é pregar a palavra de Deus, é alcançar pessoas que precisam de salvação, precisam de uma cura. Se você quiser oração, nós vamos estar orando, nós vamos estar intercedendo pela sua vida, tá bom? Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família. Essa é a intenção desse canal, tá bom? Eu não tinha gravado um vídeo ainda, esse vídeo é o primeiro, né? E eu quero gravar esse vídeo lendo uma palavra com vocês que está lá em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 16, 27, que diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Querido, hoje está acontecendo uma coisa no Brasil e no mundo que a gente precisa se preocupar extremamente com isso. E o texto fala sobre isso. O texto fala que quando o carcereiro viu as portas abertas, ele pensou o seguinte: olha, eu vou tirar a minha vida, eu vou acabar com a minha vida. Por quê? Porque ele sabia quais seriam as consequências que ele ia sofrer. Mas Paulo, ele estava ali preso, mas Paulo era um instrumento de Deus. E Paulo, percebendo que ele ia tomar aquela atitude, Paulo bradou e falou: olha, não faça isso. Todos nós estamos aqui. Querido, hoje, devido a essas coisas que nós temos passado, eu estava fazendo uma pesquisa e acidente de trânsito, pessoas sendo atropeladas no Brasil, triplicou. E aí a gente foi procurar saber o porquê que tantas pessoas estão sendo atropeladas no Brasil. Pasmem com o que eu vou falar. Não é um atropelamento normal. O que está acontecendo são que pessoas estão se suicidando, tirando a sua própria vida. As pessoas, elas estão perdendo o prazer de viver. As pessoas, elas não querem mais, carregar um fardo, porque está grande, está difícil, e elas preferem dar cabo da sua vida. Isso tem aumentado de uma forma absurda. Isso tem sido algo que tem acontecido no meio da juventude, no meio dos adultos. E eu quero
quero falar algo para os pais. Talvez você esteja me ouvindo agora, ou vai me ouvir. Talvez você esteja com o teu filho dentro de casa, querendo cometer essa situação e você nem sabe. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo. Procura, pai, ter um diálogo com seu filho. Procura conversar com seu filho. Não deixa que ninguém lá de fora influencie o seu filho, mas seja você uma influência positiva para o seu filho. Converse com ele, fale com ele, porque, infelizmente, a gente tem percebido quantas pessoas hoje são má influência nos jovens, na juventude. Então, converse com ele, bata um papo com ele, conquiste a confiança dele. Esses dias eu estava conversando com um pai e eu falei com ele, olha rapaz, senta, conversa com a sua filha, conquista a sua filha, traz ela para o seu lado. E ele falou comigo, olha Alex, eu vou fazer, quando eu chegar em casa eu vou fazer isso que você está falando. E ele começou a conversar com a filha dele, trocar uma ideia com a filha dele. A filha dele chorou muito e falou para ele, pai, eu estava pensando em sumir, eu estava pensando em fugir. Tamanha era a cobrança que o pai estava fazendo com ela. E ali eles se abraçaram, ali eles, ela entendeu que o pai dela não era inimigo dela, mas era um amigo. E hoje eles estão felizes. Por quê? Porque eles resgataram o diálogo, a conversa. A gente não pode deixar de maneira nenhuma que os nossos filhos sejam influenciados pelos outros aí fora. Nós temos que ser influência para os nossos filhos. E a Bíblia diz que Paulo é um instrumento de Deus. E eu quero ser um instrumento de Deus nessa terra para poder, através da palavra de Deus, através de um conselho, através da oração, mostrar uma outra opção, mostrar um outro caminho para as pessoas. Não o caminho do suicídio, não o caminho de tirar a vida, mas o caminho da salvação, o caminho de uma nova perspectiva de vida, um caminho novo, um caminho aonde de fato Deus esteja presente. Porque a palavra de Deus ela diz que Paulo estava preso. Paulo estava preso de uma maneira injusta, mas Deus era com ele. Assim como Deus é comigo, é contigo. E de repente aconteceu algo ali interessante, Houve um terremoto ali naquele lugar e as portas do cárcere foram abertas, tudo. Por que eu quero dizer isso? Porque assim como Deus abriu essa porta aqui, filho, Ele pode abrir uma porta para você. Deus sempre, meu filho, você que está me ouvindo, Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma opção para você. Não faça isso. Não tire a sua vida. Muito pelo contrário. Dê uma oportunidade a Jesus Cristo de entrar na sua vida, de fazer morada e de transformar a sua vida. Porque de fato, quando Deus entra na vida de um ser humano, Ele entra para fazer transformação, Ele entra para mudar.
E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, né, foi levado por esse homem até a sua casa. A Bíblia diz que esse homem pegou o apóstolo Paulo, cuidou do apóstolo Paulo, né? Estava com algumas feridas, ele limpou o apóstolo, ajudou o apóstolo, colocou a mesa para eles, né, jantarem. Ele cuidou de Paulo. Ele reconheceu que aquele homem ali tinha algo que era diferencial, que era a presença de Deus. Meu irmão, a presença de Deus nas nossas vidas é o diferencial que nós temos. E ele percebeu. E aí, no 31 diz assim: respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Interessante, né? Eu não sei como era a casa desse carcereiro, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Paulo diz para ele: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Naquele momento ali a salvação entrou. Mas se não fosse a postura de Paulo falar para ele: olha, não faça isso. Sabe o que teria entrado dentro daquela casa? O que teria entrado dentro daquela casa era choro, lamentação, tristeza. Mas o que entrou naquela casa ali foi salvação. O que entrou naquela casa ali foi a presença de Deus. O que entrou naquela casa ali foi renovação. Sabe por quê? Porque aonde a presença de Deus ela entra, o mal, a morte, ela tem que sair. Portanto, querido, talvez você que esteja me ouvindo, talvez você esteja pensando assim: eu vou acabar com a minha vida, não quero mais viver. Não faça isso. Não faça isso. Faça como esse homem fez aqui. Faça como esse homem fez. Ele ouviu o que Paulo estava falando. Ele deu crédito à palavra de Deus. Filho, a palavra de Deus, ela pode te curar. Ela pode te restaurar. Ela pode mudar a tua história. Como mudou a história desse carcereiro aqui. Mas você precisa crer. Você precisa entender que aonde Jesus entra, aonde Jesus chega, o mal, a presença de algo ruim tem que ir embora. Portanto, querido, nessa manhã, que você possa entender que não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você tenha vida e vida com abundância. Eu não estou dizendo para você que você vai vir para Jesus e que a sua vida vai ser um mar de rosa, você vai ter problemas, mas vai acontecer na sua vida uma coisa interessante que Jesus disse na sua palavra. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Tudo que nós temos, tudo que nós vivenciamos, tudo vem de Deus. A força para a gente encarar os problemas aí fora vem de Deus. Deus, Ele quer te fortalecer. O problema é que nós estamos, infelizmente, nós estamos criando seres humanos, né? Às vezes, que não tem a força de Deus operando nele. Mas a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Deus, Ele pode fazer algo tremendo e sobrenatural pela sua vida, tá bom?
Se você precisar de oração, eu estou aqui. Deus te abençoe, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe sua casa, sua família. Amém.